Olá, minhas irmãs! Estamos aqui com mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Tito, vamos falar um pouquinho sobre a mulher que agrada ao Senhor. Convido vocês a abrir as suas Bíblias em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 3 ao 5, que diz assim: Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele escreve para Tito uma carta a fim de instruí-lo. Ele que era um jovem pastor e tinha muitos desafios. E nesse trecho em específico, ele fala um pouco a respeito do papel de cada um, que cada um deveria exercer, o papel do homem mais velho, do moço, da mulher idosa e também da mulher mais nova. E nos versos de 3 a 5, ele vai se atentar à questão das mulheres idosas, como elas devem proceder e também em relação às mulheres mais novas, como que elas deveriam exercer essa doutrina segundo ali o que o Senhor espera delas. E aí no verso 3, ele já diz, olha, semelhantemente, ou seja, fazendo alusão aos versículos anteriores, do que essas mulheres mais velhas deveriam fazer. Algumas versões trazem mulheres idosas, outras mulheres mais velhas. E aqui nós vamos ver nesse trecho algumas instruções, 4 instruções mais especificamente, para sermos mulheres que agradam ao Senhor. A primeira instrução do apóstolo é para que essas mulheres sejam sérias em seu proceder, no versículo 3. Ou ainda, na versão Almeida do século XXI, que essas mulheres sejam reverentes, ou seja, o seu modo de viver, não apenas o seu modo de viver, mas também o seu vestuário, sejam reverentes, sérios, pois também não adianta um vestuário reverente, um vestuário sério, roupas tampadas e um proceder que não se dá ao respeito. Essa é a primeira instrução que Tito deveria falar ali para essas mulheres, elas serem sérias, reverentes em todo o seu proceder, em seu vestuário, em sua forma de lidar, em sua forma de negociar. A segunda instrução é que essas mulheres elas não deveriam ser caluniadoras, também no versículo 3. Ou seja, essas mulheres elas não deveriam ficar tagarelando, falando mal, fofocando, elas não deveriam cair nesse pecado da língua. E a palavra grega que é usada aqui é diabolos. Segundo um comentarista, ele até diz que essa palavra, esse termo, ele é bastante apropriado, já que esse mal da língua, ele realmente é diabólico. E lembrando de Tiago, quando a gente fala sobre a língua, Tiago 3,2 diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, essas mulheres, elas deveriam ser sábias no seu falar, não boateiras, não maldosas, não fofoqueiras, e não somente essas mulheres, mas trazendo para nós também. Nós precisamos também ter nós não podemos ser assim, ser maledicentes no falar. No versículo 3 ainda nós encontramos mais uma instrução. A terceira instrução, ele orienta que essas mulheres elas não sejam escravizadas a muito vinho. Naquela época era comum as mulheres se embriagarem mesmo. E pensando que a bebida alcoólica ela pode trazer mal tanto para o corpo quanto também para a família, pode trazer destruição, nós precisamos também pensar que a bebida alcoólica ela pode trazer também mau testemunho. Então, pensando que essas mulheres elas são de Cristo, elas já pertenciam a Cristo, elas deveriam dar bom testemunho, elas não deveriam se embriagar, elas não deveriam ser dadas a muito vinho, elas deveriam ser mulheres sóbrias. Pensando hoje,
a sobriedade está tanto na questão da bebida, mas também nós podemos pensar que uma mulher sóbria é aquela que não gasta além do que ela ganha, mesmo que a oferta na loja seja de 70% de desconto. Uma mulher sóbria, ela reconhece as suas prioridades, ela entende quais são as prioridades de sua família. Então, essa terceira orientação, essa terceira instrução é para que nós, mulheres, nós sejamos sóbrias. E a quarta instrução, que ela é bem mais detalhada, com bem mais assuntos, é agora que, pensando em uma mulher que ela é séria em seu proceder, que ela não é caluniadora, que ela não é escravizada a muito vinho, que ela é sóbria, é uma mulher que ela tem um exemplo piedoso, agora ela também deve se tornar mestras do bem, que está aqui também no finalzinho do versículo 3. E a gente pode pensar, quem são essas mulheres? Quem são essas mulheres mais velhas e quem são essas mulheres mais novas que aqui nós temos no versículo 4? Todas nós já vivemos alguma coisa que alguém ainda não viveu e ainda viveremos algo que alguém já viveu. Então, todas nós temos algo a ensinar e também temos algo a aprender. Então, todas nós somos essas mulheres mais novas, essas mulheres mais velhas. E aqui, o que essas mulheres deveriam ensinar? Elas deveriam ensinar a sã doutrina, as escrituras, para os seus familiares, pensando em filhos e netos, mas principalmente nesse texto está falando para elas ensinarem as mulheres mais novas. Na versão ARA, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. E o que elas deveriam ensinar e por que disso? É interessante a gente pensar que Paulo ele fala para Tito ensinar os homens idosos, os homens mais moços, as mulheres mais velhas, mas no que se refere às mulheres mais jovens, ele dá essa orientação para as mulheres mais velhas. Até um comentarista, Stott, ele fala sobre isso, porque ele transfere essa responsabilidade, porque essas mulheres elas poderiam trazer mais experiências e transmitir esse ensino com mais sabedoria, já que elas viveram aquela fase de vida. Até outro comentarista, o Hendrickson, ele diz que é possível entender imediatamente que ninguém, nem mesmo Tito, é mais apto a orientar uma jovem casada do que uma anciã mais experiente. Por isso que essas mulheres deveriam ensinar, por isso que nós também devemos fazer esse papel. No versículo 4, então, ele vai começar a especificar o que deve ser ensinado. E o primeiro preceito é amarem ao marido e aos filhos. Nesse ponto aqui, trabalha o amor. Em outra passagem, também de Paulo, ele orienta aos maridos que os maridos devem amar as suas esposas. Então, nós podemos entender que a base de um relacionamento é o amor. Foi o amor de Deus por nós, o amor de Deus derramado dos céus, que fez com que o seu filho viesse e morresse em nosso lugar. Então, esse amor ele deve fluir em nós, ele deve refletir ao nosso redor e especialmente ao nosso esposo e aos nossos filhos. O amor é a base de um relacionamento. O segundo preceito aqui, do que essas mulheres deveriam ensinar, é que essas mulheres elas deveriam ser sensatas, autocontroladas, equilibradas, levando em conta que essas mulheres já conheciam a Cristo, regeneradas pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Essas mulheres, elas tinham então o Espírito Santo. Lembrando que o fruto do Espírito também é o domínio próprio. Com isso, as atitudes dessas mulheres deveriam ser equilibradas, elas deveriam ter domínio de si. Mulheres que não se iram facilmente, mulheres que são autocontroladas, que não se deixam levar por qualquer situação.
Então, esse é o segundo preceito aqui do que deveria ensinar. O terceiro preceito é a pureza. Essas mulheres, elas deveriam ser puras, poderiam honestas, castas, puras de sensualidade mesmo. Mulheres que são fiéis em seus matrimônios. E, no caso, não é apenas físico, mas também sentimental e também do pensamento. Então, essas mulheres deveriam ser puras, deveriam ser santas no sentir, no pensamento, nos seus pensamentos, em palavras e em ações. Elas deveriam fugir de toda e qualquer imoralidade. O quarto preceito para as mulheres mais jovens é que elas deveriam ser boas donas de casa, ou trabalhando em casa, como diz outras versões. Paulo, ele escreve isso aqui para que essas mulheres não ficassem ociosas, andando de casa em casa, muitas vezes tagarelando e cuidando daquilo que elas não deveriam. Essa não é uma deixa para pensar que as mulheres deveriam ser proibidas de trabalhar fora de casa ou que é errado, o pecado, ter uma vida profissional, mas que, na verdade, o que nós podemos tirar aqui é que essas mulheres elas deveriam reconhecer quais são as suas prioridades. Elas não deveriam negligenciar os seus lares, não deveriam negligenciar os seus maridos, não negligenciar os seus filhos, seja por um trabalho, né, a sua área profissional, seja por preguiça, seja por qualquer outro motivo. O seu lar não deveria ser negligenciado. E hoje, infelizmente, nós vemos um cenário onde os papéis são invertidos e há muita negligência no lar. A correria do dia a dia sufoca as famílias e muitas vezes as crianças só veem seus pais à noite, recebem educação de terceiros, não conseguem se comunicar com os pais. E o fruto que nós vemos é de famílias desestruturadas, famílias infelizes, crianças que crescem individualistas. Então, isso não deve acontecer. A mulher ela deve entender qual é a sua prioridade. A sua prioridade deve ser o seu lar, a sua prioridade deve ser o seu marido e os seus filhos. Ela não deve negligenciar. Essa é a mensagem que as mulheres mais velhas deveriam ensinar às mais novas. Não negligencie o seu lar. O quinto preceito é que essas mulheres elas deveriam ser bondosas, amáveis. Essas mulheres elas deveriam tomar cuidado para que o tempo não fizesse com que elas se tornassem amargas, rancorosas, cruéis, mas que elas sempre agissem com graça. E é muito difícil nós agirmos com graça para com aqueles que estão dentro de casa. É muito fácil a gente ser proativa e sempre disponível para todos que nos cercam, exceto para os de casa. Nós temos paciência com aquelas pessoas que nós lidamos no trabalho, com aquelas pessoas que nós atendemos, mas nós temos muita dificuldade de agir com a mesma paciência, com a mesma graça, com a mesma misericórdia com os de casa, com o marido e com os filhos. E essa é o que Paulo está dizendo aqui. Essas mulheres elas deveriam continuar a ser bondosas. Nós precisamos continuar bondosas, amáveis, doces, não amargas. E o último preceito aqui é que essas mulheres elas deveriam ser sujeitas ao marido ou submissas. Nesse mundo que a gente vive com uma grande onda do feminismo, a forte influência do feminismo, todas nós somos afetadas de alguma maneira com o feminismo, não há como não ser, nós vivemos numa cultura assim. Então, com isso, é muito complicado falar de submissão. É muito complicado porque, para muitos, a família tradicional ela é desrespeitosa e opressora à mulher, quando, na verdade, Deus foi quem estabeleceu, lá na criação, o papel do homem e da mulher. Uma liderança do homem que não é autoritária, ela não inclui uma autocracia, mas é uma responsabilidade, um tratamento com amor.
E o fato de ser submissa não quer dizer inferioridade. Se assim fosse, a gente poderia dizer que Jesus é inferior a Deus Pai, quando na verdade não acontece. Por que nós podemos pensar nisso? Lá em 1 Coríntios 11:3, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, aqui no caso, Deus Pai e Deus Filho, um não é superior e inferior ao outro, é um. Deus Pai e Deus Filho são um, assim como o marido e a mulher também são um, como está em Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8. Então, a submissão ela não coloca a mulher como inferior ao homem. Nós somos iguais em valor, mas nós temos papéis diferentes, distinguidos pelo próprio Deus, o nosso Criador. E por que de tudo isso? Por que Paulo fala para Tito e fala para as mulheres mais velhas ensinar tantas essas coisas? E aí ele fala aqui no versículo 5 o motivo de todos esses preceitos, o motivo de todas essas instruções, para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, para que ninguém fale mal da palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja caluniada. Hendrickson diz uma coisa bem interessante aqui, eu vou ler para vocês. Se as mães jovens que professam ser cristãs manifestassem falta de amor por seus maridos e por seus filhos, falta de controle, de pureza, de apego ao lar, de bondade, de submissão, levariam a mensagem da salvação a ser vituperada pelos de fora. Ou seja, se nós fizermos tudo ao contrário do que Paulo diz aqui que as mulheres devem fazer, que elas devem ensinar, nós vamos fazer com que a palavra de Deus seja difamada, com que a palavra de Deus seja denegrida. E nós precisamos zelar pela palavra de Deus. Nós agimos e o mundo vê como é a palavra de Deus pelas nossas vidas. Então, nós precisamos zelar pela palavra de Deus. E Paulo aqui, nessa carta para Tito, ele demonstra que nós, mulheres, somos importantes. Nós temos um papel muito importante. Nós temos o papel de ensinar filhos, netos e as mulheres mais jovens. Nós temos o papel de ensinar para que a palavra de Deus seja transferida, para que a palavra de Deus seja glorificada na vida das pessoas. E com tudo isso eu quero te encorajar a ser uma mulher de Tito 2, uma mulher que agrada ao Senhor, que glorifica o Senhor com a sua vida. Uma mulher que se preocupa com a palavra de Deus, que busca ser reverente, séria em todo o seu proceder, desde no seu vestuário, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Uma mulher que refreia a sua língua, que não dá ouvidos a boatos e que não profere mentiras, mas que busca palavras de edificação ao próximo. É uma mulher que ensina a sã doutrina, que ensina a palavra de Deus, que ensina as suas irmãs, as mulheres mais jovens, a seguirem o caminho do Senhor. Ensine. Certamente você tem lições preciosas para passar para as suas irmãs. Dê conselhos. Não caia, para que essas mulheres não caiam no erro que você já caiu ou que você já presenciou alguém que caiu. Seja mãe de oração de alguém. É muito precioso. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Precisamos fazer o que o Senhor nos ordena e assim nós estaremos honrando e glorificando o nome dEle. Você também pode pedir conselhos. Procure alguém para ser a sua mãe de oração, você pode fazer isso. Procure conselhos, busque orientações, busque ajuda e assim nós podemos orar umas pelas outras, aconselhar umas às outras, viver unidas e assim honrar e glorificar o Senhor, conforme
é o nosso papel, é a nossa função, o qual nós fomos criadas. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada por cada instrução que o Senhor tem nos dado, ó Deus, para sermos mulheres que glorificam, que honram e que agradam o Senhor. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos a mulher de Tito 2, mulher que não difama a palavra do Senhor, que não envergonha o nome do Senhor e que preocupa em te obedecer, em te honrar, em te glorificar em todas as áreas, desde quando nós estivermos sozinhas, em público, onde quer que nós formos, ó Deus, que nós sejamos luz e que nós jamais venhamos envergonhar o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, minhas irmãs, e logo, logo, se assim o Senhor permitir, nós estaremos juntas aqui. Até mais.